o acesso, não sei, ele trabalha lá com alguma coisa de internet e diz que dia 1º é bastante ruim de as pessoas acessarem, não sei se isso confere. Bom, pessoal, boa noite, então. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, começar a falar um pouquinho, assim, sobre a teoria do método científico, o que é ciência, a gente ter um pouquinho de consciência, vamos dizer assim, e reflexão, né, sobre toda essa questão, o que é essa disciplina de metodologia da pesquisa, o que é quando a gente fala de metodologia científica, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, para ter como um fim desse curso uma monografia ou um artigo científico, enfim, é uma basezinha mais teórica aí no início da aula para vocês trabalharem isso. Feito isso, eu vou colocar para vocês para a gente fazer um pequeno debatezinho aqui acerca da condição que a gente está tendo aqui hoje, né? Esse isolamento social, essa questão de estar trabalhando à distância, essa questão do projeto, a questão dos orientadores. Aí, depois do PowerPoint que eu vou passar para vocês, eu vou abrir espaço, porque eu acho que é bastante bacana a gente ficar tecendo, né, uma discussão, como é que vocês estão se sentindo em relação às aulas, enfim, né, trabalhar um pouquinho isso daí. E, por último, eu vou dar como tarefinha para vocês assistirem a um vídeo pelo YouTube. Normalmente eu faço a apresentação do vídeo em sala, a gente faz aquele telão, né, bem grande, tipo tela de cinema. A pipoquinha vai ficar por conta de vocês hoje, né? Eu normalmente levo um chocolatinho, coisa assim, não vai dar. Então, aí vocês vão assistir. E o vídeo é bem bacana, bem interessante sobre a questão da metodologia. O título é meio macabro, né? Chama-se Luz, Trevas e o Método Científico, né? Mas não tem nada não é filme de terror, não se preocupem, né? É um documentário aí sobre a questão do método científico, a evolução do homem, a evolução da ciência. É bem interessante, assim, para vocês que estão fazendo EPT, eu acho que ele cabe bem, né? Um vídeo bem legal, bem dentro daquilo que o curso se propõe. Tá? Aí, claro, eu encerro a atividade, deixo para vocês assistirem no momento em que vocês puderem assistir, e fica aí como nossa primeira tarefinha aí dessa unidade curricular. Certinho? Então tá, então vamos começar, eu vou passar o slidezinho, eu já coloquei lá no Siga esse materialzinho, 2 materiaizinhos da aula de hoje, tá? Quem quiser eu vou passar por aqui, mas quem quiser acompanhar, de repente baixou e quer acompanhar por ali, beleza. Eu só solicito, assim, que se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu não vou ver o chat, tá? Aí vocês podem falar, abre o microfonezinho e fala, tá? Sem problemas. Mas antes de passar para lá, eu queria saber o seguinte, tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo lavou mãozinha, né? Passou o álcool gel, conseguiram encontrar álcool gel aí? Olha, tá difícil, né? Mas vamos lá então, vamos tentar vencer essa barreira aí que estão nos impondo, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, telinha inteira, permitir. Estão conseguindo enxergar aqui alguém? Sim. Ah, tá, joia. Obrigada. Nada. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Fechou. Então, gente, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai ter algumas noçõezinhas aí, uma reflexão, na verdade, né? Sobre a questão da ciência, o método científico, os tipos de conhecimento, o que é essa tecnologia que a gente fala, sobre a nossa unidade curricular e a influência dela no trabalho de vocês e no curso como um todo, e a própria metodologia científica.
Tá? Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho sobre o assunto e, posteriormente, vocês vão escrever o textinho aí que depois eu falo, né, o texto crítico. Bom, então, vamos começar aqui pela questão da ciência. A gente fala muito em ciência, né? Vamos fazer ciência, o Instituto Federal, por exemplo, ele produz ciência, mas o que é exatamente isso daí? Eu, como professora de língua portuguesa, gosto muito de puxar a etimologia da palavra, né? Então, ciência, ela vem, é uma palavrinha que vem do latim, scientia, e significa conhecer, aprender. Então, quando a gente diz vou fazer ciência, ou né, determinada instituição faz ciência, ela trabalha com conhecimento, ela trabalha com aprendizagem, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa enquanto, na vida de uma maneira geral, né? Enquanto estudante mais ainda. Então, ciência é uma forma, vamos dizer assim, de a gente explicar alguma coisa de forma a conseguir, vamos dizer assim, repassar aquilo ali e comprovar. Isso é fazer ciência, né? Explicar a partir de comprovação. Tá? Eu gosto muito dessa citação aqui do Raul Oliveira, que ele diz assim, ó, a ciência é uma forma de conhecimento sistemático dos fenômenos da natureza, fenômenos sociais, biológicos, matemático, físico, químico, etc., para se chegar a um conjunto de conclusões, olha aí, verdadeiras, lógicas, exatas, demonstráveis por meio de pesquisa e dos testes. Vamos explorar um pouquinho essa definição aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Não tem problema não, não preciso ficar falando sozinho aqui não. Então, assim, ó, o que tem, né, como forma de conhecimento sistemático. Acho que entrou alguém ali, só um pouquinho, a Renata, deixa eu só permitir. O que seria essa forma de conhecimento sistemático de alguma coisa, da matemática, da física, da biologia, conhecimento sistemático para se chegar a um conjunto de conclusões. Veja, o que seria esse conhecimento sistemático? É um tipo de conhecimento que não vem do além, não é? É um conhecimento que eu vou fazer de qualquer jeito. Tem que sistematizar. A ciência, ela trabalha muito com isso daí, né? A sistematização do meu conhecimento. E para eu sistematizar esse meu conhecimento, é no sentido assim, eu vou ter que me organizar. Quando, por exemplo, se alguém pretende fazer uma pesquisa em determinada escola, aí no artigo científico ou na monografia final do curso, eu pretendo descobrir alguma coisa, né, algum fenômeno lá na escola X, o que está acontecendo lá. Aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam sistematizar e me dizer, né, e montar o passo a passo de como vocês vão fazer a pesquisa. Isso é sistematização, né? E a partir dessa sistematização, a gente vai chegar a uma conclusão, ou não, né? Ou a várias conclusões. Só que essas aí que tá, né? Essas conclusões, elas têm que ser obrigatoriamente verdadeira, aí aparece ali, lógica, exata e tem que ser demonstrável. Isso é ciência, né? A parte das exatas, elas cumprem rigorosamente esse teor, mas a parte das humanas também, porque fazer ciência, a gente pode fazer ciência em qualquer área aí do pensamento, não é só o pessoal da engenharia, da matemática que consegue fazer ciência. Nós, das humanas, eu sou de letras, né? A gente também consegue fazer ciência a partir da comprovação. Então, gente, para fazer ciência, a gente é preciso lembrar assim, né? Para fazer ciência é preciso de comprovação. Por isso que muitos tipos de conhecimento, eles não são considerados científicos, vamos dizer assim, porque não tem comprovação, né? Porque, na verdade, não existe uma teoria sobre aquilo ali. E daí a gente pensa, pô, isso aí é injusto, né? Porque o chazinho, por exemplo, de hortelã, que a mãe faz lá quando eu tô com dor de barriga, não sei, alguma coisa assim, pô, ele funciona pra caramba. E a minha mãe nunca estudou, nunca, né, teve teoria nenhuma. Mas, evidentemente, que existem teorias a esse respeito,
já foi cientificamente comprovado, não é, que o hortelã, ele trabalha o sistema imunológico, inclusive, das pessoas, enfim, alguém foi lá e fez essa comprovação, fez testes, comprovou que o chazinho de hortelã realmente ele é bom para dor de barriga, né? Bom, o que mais que a gente podia pensar? Assim, eu falei nessa questão da ciência, falei no chazinho de hortelã, e daí a gente pensa assim, pô, mas será que sempre foi assim? Claro que não, né? Todo mundo sabe que até chegar a essa questão de ciência, de comprovação, o homem precisou, ralar muito, né? E isso faz o quê? Isso faz parte, historicamente falando, faz parte da evolução do homem. No vídeo que vocês vão assistir, ele mostra bem direitinho essas questões, né? A partir do momento que o homem vai evoluindo, desde o homem das cavernas até o homem que nós temos hoje, quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai mostrando, vai especificando os fatos, não é? Ele vai trabalhando essas questões e, consequentemente, exigindo mais, tá? Então, dizem por aí, né, os estudiosos, dizem que até a gente chegar ao que temos hoje, o homem passou basicamente por 3 níveis, que são aqui, o medo, o misticismo e a ciência. Como assim? Na primeira fase, a gente lembra, por exemplo, o homem da caverna, né? Quando, vamos colocar uma situação assim, quando chovia, quando trovejava, né, aquele barulho, aquele estrondo, o que o homem fazia? O homem fugia. Ele fugia, se estivesse na rua, né, ele fugia e se refugiava na caverna. A caverna era para ele, vamos dizer assim, um local seguro. E no início, o homem não se questionava, aquilo ali acontecia, tal, ele não sabia quando que ia acontecer, né? De repente dava aquele trovão e ele se refugiava na caverna. Com o tempo ele começou a ver que, opa, se o tempo tivesse fechado, né? Se o tempo começasse a ficar cinza, nubladão, aquele negócio todo, pode dar estrondo, pode chover. Então, com o tempo, o homem vai começando a perceber qual é a situação dele ali naquele mundo. Aí passam-se alguns milhares de anos, vamos dizer assim, e vem o que a gente diz que foi a segunda fase da evolução, que foi o misticismo. Né? Nessa fase, o homem ele já tem raciocínio, né? Milhares de anos depois, o homem já segue uma linha de raciocínio, e ele começa a se questionar assim, tá, mas beleza, ficou escuro, vai chover, mas por que isso acontece? Qual a razão desse fenômeno? Né? Sem respostas, e sem respostas porque não se tinha, vamos dizer assim, instrumentos necessários para ter essa resposta, o homem começava a colocar a culpa de tudo no sobrenatural. Né? Então, se dizia assim, sei lá, em determinada comunidade, uma esposa traiu o marido, digamos assim, e daqui a pouco aconteceu uma seca enorme, né? As pessoas diziam que os deuses, ou Deus, enfim, estava bravo, né? Estava muito irritado com aquela comunidade, castigou a comunidade inteira, trazendo a seca. Né? Ou se fosse dilúvio, chuva, coisa desse tipo, né? As pessoas começaram a colocar culpa aí nesse sobrenatural. Por quê? Pelo simples motivo de não conseguirem explicar exatamente o que estava acontecendo. Né? Tem algumas pessoas que ainda dizem assim, por que é isso? Porque Deus quis. Né? Tem gente que hoje ainda explica ainda está nessa segunda fase, que é a fase do misticismo. Bom, passado o tempo, né, nós chegamos na terceira fase, que é o que nós temos hoje, que é a ciência. Claro que a ciência evolui, né? Se a gente pega lá desde, sei lá, Aristóteles para cá, nós temos uma evolução gigantesca, certo? Então, mas com o tempo, né, no terceiro nível, o homem começa a parar de dar essas explicações subjetivas e começa a trabalhar por meios de caminhos que possam ser comprovados. Chegou mais alguém aí? Deixa eu permitir por meio de caminhos que começam a ser comprovados.
né? Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer experiências, eles começam a pensar sobre aquilo ali, o porquê, por exemplo, do fenômeno do trovão, como que aquilo ali acontece, e para repassar, né, aquilo ali para os outros, eles têm que ter teorias, eles têm que ter comprovações. Então, percebam, né, a ciência chega a um ponto, ou as explicações chegam a um ponto que elas têm que ser comprovadas se quiserem ser repassadas. Se a gente for pensar, vocês já passaram por um TCC aí da vida, né? Todo mundo já tem a sua graduação. Se vocês forem pensar, o nosso TCC, o nosso artigo, a nossa monografia é exatamente isso. A gente vai descobrir uma verdade e a gente vai começar a pensar sobre ela e a gente vai ter que dar comprovações que nós estamos certos, né? Mesmo quem vai fazer só um trabalho teórico, por exemplo, tem que dar comprovações. E qual é a comprovação que a gente consegue? A partir dos teóricos. A partir aí, muita leitura, né? Vocês vão comprovando que aquela ideia que vocês estão passando ali é uma ideia plausível. Não a única, não a verdadeira, vamos dizer assim, a única verdadeira, mas é uma ideia plausível. E por que eu estou falando isso daí, gente? Pelo seguinte, é interessante a gente pensar que a ciência, ela é falível. Acho que vem um slidezinho depois ali, mas assim, ó, por que eu digo que a ciência é falível? Porque com a evolução, né, as pessoas vão descobrindo novas verdades. Sei lá, vamos citar o exemplo do ovo. Né? O ovo é o exemplo mais clássico que a gente tem. Até pouco tempo atrás, meu Deus, o ovo era o verdadeiro vilão. O ovo, abacate, né? Não podia comer muito abacate porque tinha muito óleo, era muito gorduroso. Parará. Hoje é a melhor coisa do mundo. O ovo, da mesma forma. Né? Então, vejam, foi uma ideia falível. Essa que o ovo fazia mal para todo mundo, né? Por causa do colesterol, aquele negócio todo. E por que isso daí foi uma ideia falível? Foi comprovado, alguém foi lá, alguns estudiosos comprovaram que a coisa não era bem assim. Então, na época, foi uma verdade, né, extremamente plausível. Depois, hoje, aquela verdade já não vale mais, aquela verdade já não é mais uma verdade verdadeira. E assim é a ciência. Né? A ciência, ela é falível, apesar de a gente ter que demonstrar todo o conhecimento, mas, assim como tudo na vida, não é? Ela não possui sua verdade única, vamos dizer assim. Aí, gente, nesse sentido de evolução, né, a gente começa a pensar, surgem os filósofos, e eles começam a pensar de diversas maneiras. Que bom, né? Assim como hoje cada um pensa de um jeito, os filósofos também. O Aristóteles, por exemplo, gosto de citar aí, né, 384 a.C., ele começa a trabalhar com o experimentalismo. Ou seja, a gente sai daquele período das trevas, né? O que é o período das trevas? O período das trevas é o período, é a ausência de pensamento, no sentido de ausência de comprovação, ausência de ciência. Tudo lá, estamos lá na época dos deuses, né? Que os deuses levavam a culpa por tudo. Então, Aristóteles, ele começa a trabalhar com experimentalismo. E como não tinha nada, tinha muito pouca coisa, era aquele método de tentativa e erro. Né? Eu vou fazer desse jeito para ver se dá certo. Não deu desse jeito aqui, vou fazer dessa outra forma para ver se dá certo. E qual era o objetivo? A explicação dos fenômenos. Como não se tinha quase nada, né, científico, quase nada comprovado, eles começam a trabalhar isso daí. Aí é lógico que entra uma série de outras situações que a gente pode lembrar, e vocês fazendo EPT aí devem saber muito melhor do que eu, né? Que pensar incomoda, né? Pensar incomoda muita gente. Quanto mais burro for um povo, mais fácil de ser governado. Ótimo. E na época, quem detinha o poder? Igreja Católica. A igreja começa, então, uma série de perseguição a esses filósofos, a esses cientistas que começavam a querer estudar os fenômenos e parar de atribuir a culpa ao Deus. Né? Se nós temos uma vida maravilhosa, se o dia estava bonito, não foi porque Deus quis. Né? Tem
uma certa explicação. Aí isso incomodou a Igreja Católica, né, entra em todo aquele período aí que a gente já conhece, de perseguições, e a gente lembra, né, o período auge aí é a Inquisição, em que o medo e a intolerância eles perpetuam, bastava que se falasse alguma coisa discordando da igreja, e o cara já era preso, era morto, enfim. Né? A Igreja Católica é um período negro, é um período aí desse de trevas, em que a Igreja impõe o seu domínio aí sobre os filósofos. E, lógico, a gente tem as mulheres, né, como as maiores vítimas. Bastava, volta ao chazinho de hortelã, bastava dar um chazinho de hortelã ali, porque estava com dor de barriga, pronto, né, já era considerada uma bruxa. A igreja não admitia que se fizesse esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, e, enfim, a igreja sempre foi muito centralizadora, né, então ela não deixava que isso tudo acontecesse, e por causa disso perseguiu muita gente, houve, né, muita morte, muita perseguição, até chegar ao que a gente tem hoje em termos de ciência. Isso é legal para a gente refletir um pouquinho assim, né, poxa, olha quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram massacradas, para a gente ter esse tipo de conhecimento aí que nós temos hoje. Bom, a partir de Aristóteles, então, a ciência evolui, né, de uma forma bastante gradativa, vamos dizer assim, e aí penso o seguinte, né, com esse monte de filósofo aí falando sobre novas verdades, novos conhecimentos, havia uma necessidade de organizar o pensamento, porque senão, o que fazer com aquilo tudo? Pensa o seguinte, né? Olha a situação lá dos caras, dos filósofos, e olha a nossa situação hoje. Eu tenho um monte de ideias, um monte para fazer o meu projeto, né? Meu artigo, minha monografia, mas eu preciso me organizar para chegar a um lugar. A mesma coisa, né? Os filósofos aí na época pensavam exatamente dessa maneira. Ora, o que vocês vão fazer para começar, por exemplo, a trabalhar a monografia de vocês? Vocês vão ter que parar, vocês vão ter que sentar, vão conversar com o orientador e vocês vão ver qual é o caminho que vocês vão trilhar, certo? Hoje a gente já tem isso daí, mas na época não tinha, né? Então, é nessa época que a gente diz que surge o método científico. E esse método científico é graças a ele que nós temos essa organização do pensamento. Né? O que é, na verdade, esse método científico? Pensa assim, estava tudo desorganizado. Foi preciso criar um método para organizar as ideias e, principalmente, organizar os procedimentos. Olha lá. Então, o que seria esse método científico? É um conjunto de regras, de procedimentos, para a gente realizar uma experiência. É o conjunto de regras que vocês vão ter que tomar, de procedimentos que vocês vão ter que seguir, para chegar até a monografia ou ao artigo científico, ou seja, para fazer a pesquisa de vocês. Né? Essa foi uma forma, essa é, na verdade, uma forma que a gente tem para sair da subjetividade. O que é a ciência que a gente viu? A ciência é objetiva. A ciência é concreta, a ciência tem que ser testada, comprovada. Né? Então, o método científico ele vem com essa ideia de sair da subjetividade e partir para o lado confiável da coisa, né? Sair lá do achismo e passar aí para explicações científicas para determinado fenômeno. Bom, gente, aí tem um desenho aqui que eu acho bem bacana, vou até ampliar aqui um pouquinho, que eu não sei se vocês estão... Opa, vou lá no final. Tem um desenho que eu acho bastante legal, para assim, ó, agora que a gente vai começar a pensar aí na nossa monografia, já no projeto, enfim, nós vamos passar por essas etapas aqui, ó, o método científico, essa organização
que a gente passa, ela, sem dúvida, vocês passam por essas etapas. Como assim? Deixa eu só sair daqui que entrou alguém para permitir a entrada lá. Fechou, permitir. O slide atual. Quais são as etapas, então, que vocês vão fazer? Primeira coisa, a observação. Semana passada, vocês preencheram um formuláriozinho, lá com uma intenção de pesquisa, né? Nada de muito, vamos dizer assim, aprofundado. Algo do tipo, eu penso em fazer isso daqui. E daí vocês começam, tá, digamos que aquilo lá deu certo, depois da conversa de vocês com o orientador, vocês começam a fase da observação. E como que eu vou observar? Vocês vão começar a observar determinados fenômenos. Por exemplo, para quem disse assim, eu vou querer pesquisar sobre a evasão no ensino profissional e tecnológico, lá numa turma do campus Florianópolis, digamos assim, uma turma de engenharia mecânica do campus Florianópolis, né? Eu vou começar a ver a evasão ali. O que a pessoa vai fazer? A pessoa vai começar a fazer observação. Ela vai observar o quê? Ela vai observar a turma, ela vai começar a observar a teoria existente, ela vai começar a observar por que tanta gente desiste num curso, por exemplo, e não desiste no outro. Enfim, é a fase do olhar, né, mais de longe sobre o problema. Aí ela começa a se questionar, né, começa a fazer perguntas. As perguntas é o problema de pesquisa, né? Ela começa a dizer assim, tá, mas por que, por exemplo, na engenharia mecatrônica, citar exemplos assim, tá? Tem tanta evasão lá do IFSC, e na engenharia civil não, né? Por que será que acontece isso daí? Aí ela começa a pensar hipóteses. Uma das hipóteses de a evasão na mecatrônica ser maior que na civil, por exemplo, é o fato de que a engenharia civil é noturna. E a engenharia mecatrônica é o período integral. Pronto, os alunos desistem porque, sei lá, não podem trabalhar, não pode se manter, a maioria é pobre, né? Então vai ter que trabalhar para ganhar o pão, e por isso que ele acaba desistindo de uma e na outra ele consegue se manter melhor. É uma hipótese, tá? Aí o que vai acontecer? Passa-se para a fase do experimento, ou seja, você vai ver um jeito de experimentar aquilo ali, de ver se aquilo ali, de fato, né, é verdadeiro ou não. Tá? Será que é por causa disso daí mesmo que está acontecendo? Aí você vai começar a fazer análise de fatores, né? Você vai investigar, você vai verificar o que está acontecendo, vai ver se aquilo ali era verdadeiro ou não, né? E daí vai extrair as suas conclusões a partir dos seus fenômenos. Então, quando eu falo assim hipóteses, é bom a gente pensar assim, ó, nem todas as hipóteses são verdadeiras, né? Eu lancei uma só, mas nem todas são verdadeiras. Qual vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho vai ser investigar se aquilo ali procede ou não. É igual, mais ou menos, pensa quando a gente está com, sei lá, estou espirrando um monte, estou com febre, dor de garganta, aí você vai no médico, o médico diz, pode ser uma gripe, né? Nessa época é terrível dizer isso, né? Mas pode ser uma gripe, pode ser uma alergia, né? Pode ser que você está com rinite, alguma coisa desse tipo. Então, ele dá várias hipóteses. Aí ele vai experimentar. Como é que ele vai experimentar? Vai mandar você fazer exame, né? Você faz o exame, aí daqui a pouco o que acontece? Ele vai analisar os seus exames, e a partir da análise do seu exame é que ele vai dar a conclusão, né? E ele vai ver que, por exemplo, você estava com a virose, né? Várias hipóteses foram descartadas, né? Alergia, coisa desse tipo, foi tudo descartada. A conclusão é que você pegou uma virose, certo? Então, essas etapas, elas são as etapas maiores, vamos dizer assim, do método científico, ou seja, a organização do nosso pensamento. Bom, quando vocês forem pensar aí no trabalhinho de vocês, né, no monografia artigo, é legal vocês levarem em conta os seguintes aspectos. Deixa eu só permitir aqui a Cleide. É legal vocês levarem em conta os seguintes aspectos. A natureza do objeto de pesquisa,
quais são os recursos materiais que vocês têm disponível, qual é o nível de abrangência do estudo de vocês e o próprio pesquisador. Como assim? Gente, ó, começamos a pensar sobre o nosso trabalho final na semana passada. A gente não sabe se vai dar certo ou não, né? A partir da semana passada, já tem um monte de gente pensando aí sobre o... Deixa eu só marcar aqui para depois perguntar para vocês o contato dos orientadores. A partir da semana passada, então, a gente já começa a pensar sobre isso aí. A gente vai fazer provavelmente só no ano que vem, no final do ano, mas a gente já tem que pensar, né? Tem que passar rápido. Então, o que eu vou fazer? Exatamente o que eu vou trabalhar? Eu queria trabalhar alguma coisa assim, mega. Aí eu tenho que pensar assim, tudo bem, eu vou ter pernas para fazer isso, eu vou ter grana, por exemplo, para fazer isso, eu vou ter tempo para fazer isso daí. Ou seja, a gente vai descobrir, chegar a um certo ponto, que aquilo tudo que a gente queria, a gente não vai conseguir fazer. Eu vou citar um exemplo. Tive uma aluna no ano passado que ela queria fazer uma análise, era evasão também, e ela queria, não, dela não era evasão, dela era o uso das TICs na sala de aula. Ela queria fazer uma pesquisa com todos os cursos, todos os níveis, integrado, subsequente, né, o técnico, graduação e pós-graduação, todos os níveis do IFSC. Aí eu falei para ela assim, olha, isso daí é para uma tese, isso não é por uma monografia. Né? O que eu quis dizer com aquilo ali? Que ela não ia ter perna, ela não ia ter tempo. E é isso que vocês têm que pensar. Vocês vão ter, gente, vai terminar as disciplinas lá para novembro, mais ou menos. Né? Aí sim que vocês vão começar a pensar na monografia propriamente dita. Até lá vocês vão pensando, mas vocês vão ter que dar conta das disciplinas, que não é uma coisa muito fácil, vocês já estão sentindo. Então, vocês vão ter 6 meses, no máximo, 5 meses, eu acho, para desenvolver o trabalho, um semestre. E um semestre passa muito rápido, então, quando vocês pensarem, e nessa conversa com o orientador, não queiram dar o passo maior que a perna. Eu sempre digo assim, é mais interessante vocês pegarem uma coisa mais específica e aprofundar, do que tratar geral. Né? Resumindo, o que a menina fez? Ela fez a análise das TICs em apenas um curso. Olha lá, ó, ela queria fazer no Instituto, no IFSC, ali do nosso campus inteiro. Ela fez em apenas um curso, e um curso bem pequeno, que não deve ter 100 alunos. Então, vejam, né? Por quê? Porque ela chegou à conclusão, junto com o orientador, que ela não ia conseguir ter tempo, porque ela trabalhava, porque ela tinha família, ela não ia conseguir ter tempo de entrevistar todo mundo, de falar com todos os professores, para ver se os professores usavam as TICs, para ver se os alunos gostavam das TICs. Não dá, é desumano isso daí. Né? Para vocês terem uma ideia, trabalho, por exemplo, com evasão, que é o que eu trabalho. Pô, às vezes a gente faz mais de um ano para tentar entrevistar. Nós pegamos uma lista lá com 300 e poucos alunos que já tinham evadido. Ficamos quase um ano e conseguimos 9. De 300 e pouco, nós conseguimos 9 contatos. Já tinha mudado de e-mail, não atendia telefone, etc, etc, etc. Então, a gente vai com o pensamento assim, pô, vai ser a pesquisa. Aí, de repente, a gente acaba quebrando a cara na realidade. Né? Então, é legal a gente começar a pensar um pouquinho disso daí, né? Até onde que eu posso chegar aí com a minha pesquisa, tá? Só para a gente refletir, né? Bom, passei uma outra folhinha para vocês, junto com esse material, que eu acho que chama isso daí, o método científico. Deixa eu só confirmar para ver se era isso daqui mesmo. Mas é um texto lá, né, sobre a questão do método científico. E assim, essa folhinha, ela é bem legal vocês guardarem, porque vai chegar uma etapa lá na monografia e no nosso projeto, no projeto de pesquisa de vocês, que se chama assim metodologia. E na metodologia, vocês vão ter que indicar que tipo de método que vocês vão trabalhar. Vocês vão ter que dizer qual é o tipo de pesquisa, que a gente vai ver isso na semana que vem, e quais são os métodos que vocês vão trabalhar. Lá na folhinha está bem explicadinho,
tá? Cada um deles. Eu agora aqui vou dar uma bem geral sobre cada um, para vocês relembrarem aí, terem uma noção, né, de todos eles. Então, a gente tem duas grandes categorias. São os métodos de abordagem e são os métodos de procedimento, ou seja, como é que eu vou abordar esse problema e como é que eu vou proceder em relação à minha pesquisa, tá? Dos métodos de abordagem, então, tem todos esses aqui: dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. E os métodos de procedimentos tem todos esses aqui que a gente já vai ver em seguida, tá? Os métodos, então, de abordagem é a forma como vocês vão abordar o problema, ou seja, como que a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. Aí o primeiro método aí que iniciou basicamente com Descartes, eu cito os três aqui, né, o Descartes, Spinoza e Leibniz, ele começa a trabalhar com raciocínio lógico, não é? O chamado método dedutivo, ou seja, como o próprio nome já diz, ele vai partir, né, da dedução para chegar até uma conclusão, ou seja, parte do geral para chegar até o particular. Aí eu coloco ali aquela brincadeirinha do silogismo, né, que a gente sempre vê. Opa! Alguém gostaria de falar algo? Cleide, queria falar alguma coisa? Acho que não. A Cleide não quer falar comigo. Vamos lá. Então, silogismos que a gente trabalha. Então, por exemplo, assim, todo homem é mortal, né? O geralzão. Aí ele tem um caso particular. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Né? É o método dedutivo. Deixa eu só permitir aqui a entrada da Sandra. Aí depois nós temos também o método indutivo. O método indutivo, ele é na base do empirismo. Vocês sabem que o que é o conhecimento empírico, né? É aquele conhecimento que não é baseado em nenhuma teoria. É o achismo aí que a gente tem. Então, o indutivo, ele vai, como nome, induzir a realidade. Ou seja, ele partiu de uma premissa para chegar até uma verdade geral. Aquele exemplo lá do chazinho de hortelã, né? Pô, alguém tomou um chazinho de hortelã, puxa, melhorou a dor de barriga, pronto. Né? Então, isso é bom, certo? Então, ele parte ali de um caso específico para chegar até uma verdade geral. Que foi o que Bacon, Hobbes, Locke e Hume eles trabalhavam, né? E nem sempre, como ele é mais empírico, nem sempre as conclusões são exatas, né? Normalmente elas são prováveis. Olha só um exemplo que eu coloco lá para vocês. Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal, Carlos é mortal. Ora, Antônio, João, Paulo e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Não sei, não conheço todos, não é? Vai que tem algum imortal aí da vida. É nesse sentido, tá? Depois nós temos, por exemplo, o método de abordagem, né? Desculpa, o método hipotético dedutivo, que é aquele que é mais lógico, né? Ele é relacionado à questão de experimentos, tá? Então, ele é lógico, aí o que acontece aqui? A gente tem um problema, e para resolver esse problema, começam a citar hipóteses que são ou não confirmadas. Aquele caso que eu falava para vocês ainda há pouco, do médico, né, e do paciente lá que estava com resfriado. É preciso pesquisar, né, para ter a certeza de chegar até essa construção de teorias e leis. Tá? Então, a gente trabalha muito isso aqui, né, esse hipotético dedutivo. Eu dou um exemplo aqui, ó, uma mulher que está com muitos enjoos e constantemente tonta. A primeira hipótese, ela pode estar grávida. A segunda, ela pode ter comido algo que prejudicou o estômago. A terceira, ela pode estar com labirintite. Né? E eu vou ter que fazer o exame para verificar qual é a situação dela. E temos, então, o método, por último, aí, o método dialético, que é aquele proposto por Hegel, né? Que diz que a dialética ela busca a compreensão do processo histórico das mudanças e dos conflitos sociais. Aqui o pessoal das ciências humanas trabalham muito esse tipo de método. Né? Ele
é aquele, ao contrário, por exemplo, das ciências exatas, ele não tem uma coisa rigorosa, né? Por que ele não tem? Porque ele sabe que a sociedade muda, que a sociedade se transforma. Então, a realidade, por exemplo, de uma comunidade para outra, elas podem diferenciar. Então, não existe uma única razão, tá? Esse daí é o método dialético. Aí, feito isso, né, eu pensei, junto com o meu orientador, quais são os métodos aí que a gente vai usar para o nosso trabalho. Aí a gente começa a pensar assim, tá, como é que eu vou abordar ainda o meu trabalho? Aí tem, por exemplo, o método fenomenológico, né, preocupa-se com a descrição direta da experiência. Não vai ser o nosso caso. Aqui trabalha mais na parte, por exemplo, de biologia, se tiver algum biólogo aí na sala, sabe que, né, trabalha-se muito essa questão do experimentalismo, né, de descrever exatamente o que acontece todos os dias, por exemplo, com a plantinha que foi colocada, não foi colocada, que foi colocada lá, né? Aí ele diz assim, não explica mediante leis, nem deduz a partir de princípios. Ele considera apenas aquela realidade que está ali presente. Ainda com relação aos métodos de procedimento, gente, vocês vão poder trabalhar ou método experimental, ou seja, o que são método de procedimento? Eu falei lá atrás. Qual é o meio técnico que vocês vão usar para fazer o trabalho? Eu vou trabalhar, por exemplo, com o método experimental, né? Vou trabalhar com experiências, ou seja, eu vou submeter alguma situação ali para observar os resultados. Provavelmente vocês não vão fazer isso. A gente trabalha mais com o método observacional, né, que é aquele que a gente vai investigar o que acontece em determinados fenômenos. Quem vai trabalhar com evasão, quem vai trabalhar com as TICs, aí em determinadas turmas, né, vai trabalhar, sem dúvida, com esse tipo de método. Aí temos ainda o método comparativo, que ele começa a comparar situações, né? Eu citei ainda há pouco o exemplo da evasão, comparação entre a evasão na mecatrônica e na engenharia civil, tá? Isso é um método comparativo também. O método estatístico também vocês poderão trabalhar, né? O que é esse método estatístico? Por que está acontecendo? Qual a porcentagem? Né? Qual o determinante que eu vou usar para fazer isso? Nem todos os tipos de pesquisa conseguem fazer isso, né? Mas alguns podem. Então, assim, tem vários métodos aí. A ideia é vocês pensarem, fazer vocês pensarem o que eu quero, como que eu quero fazer o meu trabalho, né? Como que eu vou chegar e tentar colocar um resultado, né? Chegar até o resultado da minha pesquisa, tá? E por isso que, assim, é legal vocês lerem depois do materialzinho, né? Vocês conversando com o orientador, vocês vão dizer assim, tá, eu quero fazer isso, chegar a esse consenso. Mas como que eu vou fazer isso? Qual é o tipo de método? Aí o orientador vai ajudar vocês, tá? Não se preocupe. Bom, aqui tem um slidezinho que dizia assim, né? Durante muitos anos, esses estudiosos conduziram o método científico de formas diferentes. A gente lembra de Newton, Charles Darwin, o Descartes, o Bacon e assim vai. Todos eles usavam os métodos, né? A gente viu agora há pouco, e com tipos de conhecimentos diferentes. E daí eu lembro aqui para vocês os tipos de conhecimento que nós temos aí no mundo, né? Tem vários, tá? Mas os principais, vamos dizer assim, são esses 4 aqui, ó. A gente tem o primeiro, o geralzão, é o conhecimento empírico. Ou seja, eu acho que é assim, né? É aquele tipo de conhecimento que ele é feito pelo ser humano desde que ele começa a raciocinar, né? Não tinha nada que comprovasse, então eu acho que é dessa maneira. Esse é o conhecimento empírico, sem comprovação científica. Temos o conhecimento religioso também, e o conhecimento religioso ele é baseado onde? Na fé, né? Nós não temos, totalmente diferente da razão. Quem acredita, por exemplo, sei lá, que a gente veio de Adão e Eva, é porque leu na Bíblia, é porque viu, é porque confia naquilo ali, sabe que foi um apóstolo que escreveu,
e é porque Deus quis assim, né? Claro que as religiões, elas tentam explicar, e nós temos, por exemplo, uma religião que é a religião espírita, que ela tenta comprovar cientificamente, só que isso apareceu bem depois, né? Lá 1700 e pouco, 1800 e pouco, é que começa a tomar essa ideia da religião apoiada pela ciência. Mas aqui esse conhecimento religioso é mais, os historiadores falam mais da religião católica, né? Depois nós temos também o conhecimento filosófico, que é baseado, então, nas reflexões que o homem faz sobre as questões subjetivas. O conhecimento filosófico ele é muito baseado na lógica. Vocês vão ter aula, já tiveram, não sei, acho que vão ter aula depois com a professora Patrícia, coisa desse tipo, aulas de filosofia com Eliezer, e vocês vão ver, trabalhar com eles essa questão da lógica, né? Então, o conhecimento filosófico, ele trabalha muito nesse sentido. E, por fim, temos o conhecimento científico, que ele usa, não é, esse tipo de conhecimento crítico, esse tipo de conhecimento que a gente falou até agora há pouco, que é aquele conhecimento que deve ser comprovado e que consegue passar de geração a geração. Bom, gente, falando um pouquinho, no meio disso tudo entra uma palavrinha que às vezes nos incomoda um pouco, que é a palavrinha tecnologia. Vejam bem, nós estudamos, o nome da nossa instituição é Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. É um instituto que trabalha educação, ciência e tecnologia. Então, ali se trabalha com atividades de ensino, se trabalha com atividades que são comprovadas, né, são verificadas, e ele é tecnológico, né? O que é, por exemplo, um lugar que desenvolve tecnologia? Também gosto da etimologia da palavra, né? Logia, então, significa o estudo, e desculpa, a arte, né? A técnica. Então, a tecnologia, na verdade, é o quê? É o conjunto de técnicas, aqui, né? O conjunto de técnicas que permitem a aplicação do conhecimento científico. Tá? Repara que o método científico ele vem para associar a ciência, a tecnologia vem para dar um embasamento maior, ou seja, tudo isso, né, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em algo científico, é para dar, vamos dizer assim, permitir essa aplicação de pesquisas, né, desses conhecimentos que são adquiridos de formas que podem ser comprovados, né? Então, a tecnologia, ela trabalha com isso daí. Aí vem, por exemplo, a nossa unidade curricular. A nossa unidade curricular se chama Metodologia da Pesquisa em Educação. Aí eu fiz esse slidezinho aí, até para provocar um pouquinho, né? Para que serve essa metodologia? O nosso objetivo, então, é contribuir para que vocês consigam fazer, ao final do curso, o artigo científico ou a monografia. Essa unidade curricular, ela é o alicerce, vamos dizer assim, ela vai ser a base teórica para vocês, teórica e técnica, né, para vocês conseguirem escrever o artigo de vocês. Por quê, Cláudia? Porque assim, ó, não dá para chegar ao artigo, escrever um artigo de qualquer forma. Vocês vão ter que respeitar várias normas. Vocês vão ter que ter certos procedimentos. Vocês vão ter que se organizar. Então, a metodologia, ela vai servir para isso, para a gente começar a refletir sobre a nossa organização enquanto estudantes, enquanto pesquisadores. Para que isso, Cláudia? Para você chegar a um resultado mais rápido. Tá? Porque se nós não passássemos, se não existisse essa disciplina, por exemplo, no curso, vocês teriam que chegar em algum lugar assim, tá, vamos fazer o artigo, tá, mas por onde que a gente começa? Como que a gente vai trabalhar? Então, a ideia, né, de se colocar uma disciplina de metodologia científica, ou metodologia da pesquisa, num curso, é exatamente essa, dar o suporte para vocês se organizarem para chegar mais rápido à pesquisa.
Ah, e como que fazer isso? Aquele desenho que eu mostrei para vocês ali da observação, né, das hipóteses, análise, parará, aquilo ali é uma forma de vocês se organizarem. É a forma mais rápida de vocês chegarem a um resultado. Então, por isso que vários professores, na época eu não estava, né, mas decidiram que no curso de EPT deveria ter essa disciplina de metodologia científica para preparar vocês para o trabalho final. Eu só acho uma pena que a metodologia científica ela não acompanhe vocês durante o ano inteiro, né? Durante todos os módulos do curso. Tá? Ela fica só ali no começo, mas depois eu fico de fora, né? Pelos bastidores e vocês entram em contato comigo, porque ela vai dar, na verdade, ela vai trabalhar, vocês vão trabalhar com ela durante todas as etapas, aí todos os três módulos. Então, pensa assim, né, o que é essa metodologia? Método é o caminho, logia é o estudo, ou seja, vocês vão dizer, quando fala assim, qual é a sua metodologia, você vai ter que descrever qual foi o caminho que você percorreu para chegar até determinada pesquisa. Se você chegou à conclusão que a evasão na construção civil, tem que me lembrar o que eu falei, né? Que a evasão na construção civil ela é menor que na mecatrônica, porque o curso da civil é à noite e os alunos precisam trabalhar, né, para estudar, vocês têm que dizer como que vocês chegaram, qual foi o caminho que vocês fizeram para chegar até essa verdade. E vão ter que defender aquilo mediante uma sessão pública, né, que é a defesa do TCC, que é a defesa da monografia ou do artigo científico. Então, metodologia é mostrar esse caminho, né? E científica é com base no conhecimento, ou seja, com base na comprovação. Tá? Por isso que, quando a gente começar a estudar as normas da ABNT, relembrar, né, para vocês as normas da ABNT, a gente vai ver que na parte de citações, ali, tudo eu tenho que citar alguém, tudo eu tenho que referenciar alguém, porque teoria a gente não fez nenhuma, e eu tenho que comprovar que aquilo ali é real, citando alguém expert, alguém especialista no assunto. E para que ela serve, então, resumindo, né, gente, depois de tudo isso daí que eu falei? Ela serve para organizar o nosso pensamento, para que a gente escreva um trabalho de forma mais clara, que a gente escreva o trabalho nas normas, né, que o trabalho que eu escrever aqui, uma pessoa que está lá, sei lá, no Rio de Janeiro, ela consiga entender, né, ela tenha os mesmos hábitos, ela saiba quando aparece uma letrinha menor lá, fonte 10, por exemplo, sei lá, 4, 5 linhas, ela sabe que aquilo ali é uma citação. Então, a metodologia científica, ela serve para embasar vocês como fazer, como pensar o trabalho e como fazer a parte escrita, não é? Como é que eu escrevo, como é que eu faço um objetivo da minha pesquisa, como é que eu faço uma justificativa na minha pesquisa, ou seja, ela vai ajudar vocês na organização do trabalho, tá? Resumindo, então, é isso daí que eu falei, né, o conjunto de regras para ter o objetivo de facilidade, rapidez, eficácia e assim vai. Então, assim, gente, ó, tá acabando, né, estamos fechando aí essa parte dos slidezinhos. A metodologia, então, é esse estudo de uma série de procedimentos, de regras, que são os métodos científicos, que vão ajudar a gente a buscar uma verdade, que vai ser resultado da nossa pesquisa. Tá? Aí o bonequinho aqui questiona, né, qual é o método que vocês vão utilizar na sua monografia, no seu artigo. Isso é para pensar, né? Não é para dizer nada aí agora. Bom, gente, eu já vou abrir a palavra aí para quem quiser falar ou comentar alguma coisa, acrescentar aí na aula. Mas assim, ó, a nossa primeira avaliaçãozinha, então, como eu comentei lá no início da aula, vocês vão assistir a esse vídeo aqui, Luz, Trevas e o Método Científico. É só digitar esse nome aqui no YouTube, por exemplo, no Google, e já aparece. São, se eu não me engano, 56 minutos, quase uma hora aí de vídeo. Já é um vídeo, ele não é muito atual, acho que é 2009, 2010, alguma coisa assim, mas é um vídeo muito bom, né? Como é um processo histórico, então ele tá bem feitinho, assim, bem interessante.
o que eu quero que vocês façam? E aqui vão prestar um pouquinho de atenção. A partir do vídeo e da aula, dessas reflexões, né, que a gente teve hoje, escreva um texto crítico, acerca da importância do método científico, de tudo isso aí que eu falei para vocês agora. Vocês vão pegar lá, sentar, né, escrever um pouquinho. Qual a importância do método científico e do uso das tecnologias e da ética no ensino? Né? Essa questão da ética, ela é importante? Sim, todo mundo sabe que ela é importante. Mas como que ela se encaixa, por exemplo, na questão da ciência? Né? A gente pensa aí, por exemplo, nessas questões de experimentalismo, né? Lembra, por exemplo, e o vídeo ele vai abordar um pouquinho isso daí, por isso que é importante vocês verem, como que se fazia experiência com seres humanos, com animais, né? Então, incluir a questão da ética aí nesse ponto, né? A ciência evolui, maravilha, a ciência não é punk, é 10. Só que até quando a ciência é tão maravilhosa assim? E o vídeo trabalha ainda a questão do humanismo, né? Onde que fica a questão do humanismo dentro da ciência hoje? Então, são pontos, assim, que eu queria que vocês escrevessem, que vocês pensassem um pouquinho, a partir do vídeo. Lembra, ó, não é, eu coloco assim, não é resenha. Então, não é para vocês fazerem uma crítica do vídeo. O vídeo é apenas um apoio que vocês vão ter para falar sobre a importância do método científico, uso da ciência, da tecnologia, da ética no ensino, tá? Na internet tem um monte de resenha aí desse vídeo, nem vejam aquilo lá, tá? Se quiser ver até para pesquisa, pode ver, mas não é aquilo que eu quero, tá? Não é para contar a história do vídeo, não é para dizer se o vídeo é bom, se o vídeo é ruim, eu não quero saber disso, tá? Eu quero que vocês façam um texto reflexivo sobre essa aula que a gente trabalhou aqui, né? Qual a importância do método científico hoje para a ciência, para o mundo, né? Qual a inserção, vocês podem botar a questão da ciência, a questão da tecnologia, a questão do ensino, a questão, né, da educação como um todo, a questão da ética inserida nisso tudo, a questão do humanismo integrado àquilo ali, tá? O vídeo, ele fala bastante disso, então é interessante vocês assistirem. A entrega... Professora, e tem uma metodologia específica, assim, ou uma formatação, na verdade, mandar para ti em PDF e uma limitação de páginas, ou não necessariamente? Olha, vocês não vão me escrever um livro. Tô brincando. Assim, ó, eu posso colocar lá o formatinho básico da BNT, posso escrever ali depois no SIGA, que é fonte 12, espaçamento 1,5, tá? Mas assim, ó, eu não gosto de delimitar número de páginas. Quem no mínimo uma página ali, né? Para você fazer um texto reflexivo, acho que vai uma página. Mas é que tem gente que eu, por exemplo, adoro escrever, então, sei lá, vai umas 2, 3 páginas, não tem problema, tá? Então, eu não vou delimitar quantidade mínima, máxima aí do texto. Quem quiser escrever aí um pouquinho mais, sem problema. Vou ganhar nota maior. Não, não é isso, né? Aliás, vai valer nota, lógico, mas não, isso daí eu acho que é o de menos, né? O importante é a gente pensar aí sobre essa situação em sala de aula, sobre essa situação no mundo, sobre essa situação na nossa vida, tá? Então, a entrega, deixa eu só completar aqui, eu já abri hoje a tarefinha, tá? A entrega até semana que vem, acho que eu botei 23h59 dessa vez, ou vocês mandam para esses 2 e-mails aqui, porque o do IFES, que nem sempre chega, às vezes... Que né? bom que não é para ontem, né, prof? Oi? Que bom que não é para ontem. Não. Todos os que da outra e-mails vez era para amanhã. Isso, aquele, botei vocês na cova com os leões, né? Oh, que professora má. Professora, eu só não entendi aonde a gente acha o vídeo. O vídeo, vocês vão digitar, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês vão digitar aqui Luz, Trevas e o Método Científico, tá? Lá no... Como? Não entendi a primeira palavra, desculpa. Luz, Trevas e o Método Científico, tá? Digita lá no Google, você vai dar o endereço também depois, tá? Não tem problema. E ele já vai aparecer, é bem fácil. Assim,
de aparecer isso daí. Aí, no horáriozinho que vocês tiverem o tempo, que as crianças estiverem dormindo, o marido ou a mulher não estejam ali azucrinando, aí vocês assistam o vídeo. Tá? Entendido, então, gente? Então, tem uma semaninha aí para vocês pensarem um pouquinho aí sobre essa tarefinha. Agora eu vou abrir espaço, assim, alguém gostaria de, não sei, comentar alguma coisa sobre o que a gente trabalhou aí da metodologia, alguns anseios para a pesquisa de vocês, se por enquanto tá bem, depois pode aparecer. Opa, a Adriana já colocou ali, valeu, Adriana? A Adriana já colocou o endereço ali. Ah, eu gosto de gente rápida. Então, não sei, alguém gostaria de fazer algum comentário por hora sobre isso? Gente silenciosa. Professora, só uma pergunta. Ali perdão, no modelo científico é o que nós vamos usar, né? Isso, conhecimento científico. Acho que não entra no nosso tese, eu acho, né? Não, não. O religioso, o empírico, não. Para nós, por isso até eu tinha feito, eu não chamei atenção, mas eu tinha feito, deixa eu só colocar o slidezinho, aquela setinha ali, que é o que nós vamos trabalhar, né? Esse tipo de conhecimento, que é aquele que vocês vão ter que comprovar tudo. E como que a gente comprova isso? A partir das citações. Depois a gente vai ter uma aula só para trabalhar citações e referências, e a nossa comprovação vai ser por ali. Tá? Ali, quando você fala no modelo de abordagem ali, é aqueles modelos tipo abordagem de campo, de pesquisa, através de questionários, é isso? Isso, lá na metodologia, quando, assim, ó, quando eu chegar não sei se é a aula que vem ou a outra, a gente vai chegar, assim, em todos os passos de como eu vou fazer o meu projeto, como eu vou fazer a minha monografia, por exemplo. Aí, vamos lá, chegamos, por exemplo, na parte da metodologia. Como é que a gente constrói isso daí? Daí eu vou ver com vocês os tipos de pesquisa que a gente vai usar, quais são os métodos, eu vou relembrar isso aí de novo, né? Quais são os métodos e onde que eu vou colocar aquilo ali direitinho, tá? Não se preocupa que aqui nessa aula a gente vê passo a passo o que vocês vão escrever em cada capítulo dos trabalhos de vocês, tá? Não se preocupe, partindo do zero, como se vocês não conhecessem nada. Ok, obrigada. Nada. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa, povo? Ou podemos partir para o próximo tópico, que é um pouquinho polêmico? Professora, em relação a esse trabalho que a gente encaminhou para você, eu não sei se eu posso perguntar agora ou aguardo um pouquinho. Já estamos chegando no segundo momento, acho que pode sim. Não sei, só mais um pouquinho, alguém mais gostaria de falar sobre aí os slidezinhos que eu passei para vocês agora? Manda aí, Paula, então. Não, até que data é possível assim, a gente trocar o tema, trocar o orientador, o assunto? Uhum. Então, assim, ó, vou guardar essa pergunta da Paula aqui, até que data, e vou contextualizar aqui, porque o que a gente vai entrar agora numa partezinha mais polêmica aí da aula. Assim, gente, ó, esse período, né, que a gente tá vivenciando é um período muito atípico para todo mundo. Vocês estão tendo que se adaptar a uma certa situação, e acreditem, nós também. Tem professores, colegas aí que estão muito mais perdidos do que vocês, acreditem nisso, né? Tem gente que eu descobri o Google Meet aí, eu acho que é uma maravilha, né? Adorei essa ferramenta que eu consigo ver vocês, conversar com vocês, mas tem gente que tem verdadeira aversão, né, a esse tipo de situação, e, enfim, são 1.000 e tantos professores que a gente tem no Instituto, e os nossos gestores, eles têm essa preocupação porque conhecem a nossa realidade. É praticamente assim, ó, dia sim, dia não, os diretores de todos os campos, junto com a reitoria, estão reunidos, os nossos diretores também, né, para tentar fazer com que a gente saia dessa situação de forma menos traumática possível. Até, eu não sei se vocês receberam, teve uma pesquisa
aí semana passada sobre o cancelamento ou não do semestre. Saiu o resultado aí dessa pesquisa, tanto para professor como aluno, como para técnico, né? A maioria ali colocou que não quer o cancelamento do semestre, mas vocês sabem que tem várias instituições que estão cancelando, né? Então corre-se esse risco, está todo mundo lutando para que não percamos o semestre, e de qualquer forma, o que vai acontecer a hora que acabar essa questão do isolamento vai ter que ser feito um horário especial, em especial para esses alunos que não estão conseguindo acessar a internet, enfim, né? Depois se vai pensar em toda essa metodologia, essa dinâmica que se vai construir. Vão construir algum método, ó lá, ó, para dar conta da situação, né? A gente vai ter que se virar para dar conta dessa situação. Dentro disso, entra o nosso projeto. Semana passada, a disciplina, essa disciplina de metodologia, ela tem funcionado de forma muito bacana em todas as edições aí da EPT, porque ela ajuda, ela tem o retorno, isso quem está falando não sou eu, né, mas o retorno que a gente tem dos alunos é que, assim, graças a essa disciplina eu parei, pensei, e foi isso que eu quis trabalhar e consegui arrumar na vida, porque até então eu não conseguia aí me organizar, né, não sabia exatamente o que eu ia trabalhar. O choquezinho da semana passada, ele é proposital no seguinte, assim, ó, quero começar a pensar, né, quero começar a trabalhar isso daí. Foi dividido, então, o professor Eliezer, não deu muito trabalho dessa vez, porque a gente trabalha aí com uns 2, 3 orientadores por aluno, né? Então, a escolha de vocês foi bastante variada, então, eu acho que não deu muito problema lá para ele fazer essa seleção, mas a gente tem um grupo de WhatsApp dos professores, e alguns professores colocaram um questionamento que eu queria passar para vocês agora, né? Para a gente pensar aí, eu vou levar, e eu fiquei de conversar com vocês, e fiquei de levar essa resposta, esse retorno a eles. O que eles questionaram? Por exemplo, assim, ó, será que é viável a gente fazer o projeto nessa disciplina agora, por causa dessa situação que a gente está vivenciando? Essa foi a pergunta. Será que a gente segue com a confecção do projeto na disciplina de metodologia, ou deixa para depois, e daí eu não sei em que momento que vocês vão fazer isso, ou seja, a pergunta vai no sentido assim, ó, se os alunos acharem, e a gente é bem democrático, assim, né, não é nada de imposição, se vocês acharem que fazer um projeto agora, nessa disciplina, não vai, vamos dizer assim, ajudar vocês, aí não vai acrescentar em nada, em outro momento vocês fazem de outra forma, aí a gente elimina, tá, o projeto daqui. A minha opinião, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito pelos resultados que a gente tem, né? É um pouquinho problemático, no sentido de, eu vou ter que correr atrás, mas em compensação você já sai com o projeto daqui desse primeiro módulo, você já sabe exatamente o que você vai fazer, qual é o seu objetivo, qual é a sua justificativa, já sai quase metade do projeto pronto, da monografia pronta, né? E só falta o referencial teórico. Aqui a gente não faz referencial teórico nesse projeto, porque não dá tempo. É muito pouco tempo de escrita para vocês, só fazer o capítulo 1 aí, que é o parar para pensar o que eu quero fazer, demora bastante, então não dá tempo de fazer pesquisa ainda, nenhum referencial teórico. Isso vocês vão fazendo, não é, de junho em diante. Então, alguns professores pensaram assim, bom, eu não sei se os alunos vão ter condições de fazer isso, eu não sei como é que vai ficar para nós essa questão das orientações. Aí isso foi levantado, né, esse probleminha, vamos dizer assim, foi levantado lá entre os professores. Aí, olha, eu vou ver com os alunos,
né? Eu vou ver se eles acham que é interessante retirarmos o projeto, ficarmos apenas com aulas teóricas e, e pronto, e ter menos trabalho, na verdade, né? Porque vai ter menos trabalhos. Agora, só que depois vocês vão ter que se virar, vamos dizer assim, para começar a fazer o trabalho. Então, a ideia, né, vindo agora para a pergunta da Paula, Paula perguntou até que data eu posso mudar, aí é a conversa com os orientadores. Nós pedimos na semana passada, nesse mesmo grupo de WhatsApp, a gente pediu para eles entrarem em contato com vocês o mais rápido possível. Eu estou com 2 orientandas, eu já marquei reuniãozinha, eu não sei se o pessoal já entrou em contato, já deveria ter entrado ali, a maioria diz que mandou e-mail e tal, é bom olharem no spam, que às vezes, né, pode ter ido para lá, mas apesar de a gente ter passado o número de telefone também de todo mundo, então a ideia é vocês conversarem nesse momento com os orientadores, os possíveis orientadores aí, e vocês chegarem a uma conclusão, né? O Fábio tá aí, tá, né? O Fábio havia me inscrito semana passada, e o Fábio fez esse questionamento, que eu achei bastante coerente, assim, né? Poxa, a gente mal está entrando, como é que a gente vai saber o que a gente vai querer? Aí, lá era só uma intenção, né, de pesquisa. Agora é o momento, então, de vocês pararem, conversarem com o orientador, dele apresentar essa possibilidade. Se não for isso que vocês querem, quero uma coisa totalmente diferente, aí, gente, vocês vão ter que trabalhar, escreve para o Eliezer, olha, Eliezer, aconteceu isso, né, de fato, não é isso que eu vou querer trabalhar, mas tem que ser uma coisa meio que imediata, não dá para ser muito longe, não, tá? Porque quanto mais longe, pior, né? Eu não acho legal e, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Fazer, por exemplo, todo o trabalho, todo o projeto em metodologia e depois mudar tudo, né? Isso nunca aconteceu. Normalmente, o pessoal consegue dar conta desse problema na hora que está conversando com o orientador, se era aquilo ali que eu queria ou não. Tá, Paula? Então, a ideia é o mais rápido possível, tá? Conversa com o orientador, não sei se o teu orientador aí já te escreveu, eles vão marcar a reunião com vocês, e conversa assim mesmo, vamos jogar limpo, eu quero ver, né, o que eu quero ver se tu atendes às minhas expectativas. Se não for, conversa com o coordenador e daí a gente vai ver e vai encaixar vocês, inserir vocês em alguma outra situação. Tá certo? Professora, a minha dúvida foi exatamente o que o colega Fábio, que tu nos repassou agora, que como a gente está só no início, a gente só teve uma disciplina praticamente, né, e uma aula com o professor Marcos presencial e a outra online, com a senhora só online, né? Então, assim, é de saber a abordagem dos outros professores, né? Porque a gente só tem o nome da disciplina, né? Então, a gente falta um pouco de conhecimento, né? De familiaridade com o tema, com a proposta, com o discurso. A nossa colega Isabela encaminhou junto com o nome, o currículo Lattes dos professores, mas, assim, a gente não conhece realmente, né? O que a gente pode agregar mais no curso e o nosso diferencial na profissão. Então, isso me preocupa, assim, de eu estar fazendo uma pesquisa onde o meu interesse seja talvez evasivo, ou talvez eu possa acrescentar mais, ou eu queira falar mais, ou eu queira pesquisar mais alguma coisa. E eu acho que tem outros temas também que eu gostaria de estar estudando. Então, é essa preocupação que eu fico, né, porque depois é uma questão de retrabalho, tudo, porque a gente faz toda uma proposta, a gente pensa em objetivo, pensa em procedimento, pensa em hipótese, pensa, né, numa justificativa, né, numa série de propostas. E aí a gente vai acabar não se interessando pela temática, ou mais adiante poderá vir outro professor que desperte maior interesse e que a gente fique de mãos atadas, vamos dizer assim. Por isso que eu lhe pergunto.
Claro, claro. Não, eu acho que vocês têm toda a razão, tá? E eu, só respondendo ali, Fábio, só um minutinho, só respondendo, é que por que que a gente pensa nessa situação inicial? Porque vocês vão ter aula, vão conhecer os outros professores só lá, acho que em outubro, coisa desse tipo. Vocês imaginem, se vocês esperarem até outubro, depois de conhecer todos os professores, que vocês vão começar a pensar no projeto e em maio, junho, vocês já vão estar tendo que defender. Não dá tempo. É o que eu falei assim, ó, o curso ele passa muito rápido e a gente já precisa pensar, né, nesse momento o que que a gente vai começar a trabalhar. E eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo, tá? Por isso, essa proposta que eu trouxe hoje. Se vocês acharem, ó, agora não é tempo, a gente elimina isso e posteriormente vocês fazem. É por isso que eu falo, assim, acho que vocês têm plena razão, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né, que é esse momento de vocês não estarem conhecendo, não dá nem para ir lá e ver como é que é o professor, como é que ele trabalha, não dá para ver isso daí, né, por isso que a gente refletiu isso daí também lá no grupo de professores, e é por isso que eu estou trazendo essa proposta para vocês. Se vocês acharem assim, ó, não tenho condição, eu só vou ter mais trabalho depois, porque eu posso querer mudar, a gente acaba com isso, tá? Sem problema nenhum. Diga, Fábio. Fábio, me ouve? O Fábio aparece aqui para mim com a imagem travadinha. Vamos ver, enquanto o Fábio ele deve estar se reconectando ali. Enquanto o Fábio não volta, eu vou só fazer um comentário. Que hoje à tarde eu participei da reunião do Daltec e a problemática realmente é essa, dessa questão se suspende o calendário ou, né, mantém o calendário, e é bem divergente, assim, tem as duas posições, tanto dos alunos quanto dos professores, porque assim como tem muitos alunos que estão sofrendo por ter filhos em casa, pais ou avós, enfim, que estão sobrecarregados no dia a dia, que não estão dando conta da demanda de trabalho, também tem professores nessa situação. Os professores também estão em casa, também estão super sobrecarregados, e aí também não estão conseguindo dar respaldo para os alunos. Então, eu acho que nesse momento assim de projeto também a gente está sentindo isso, sabe? Que alguns professores entraram em contato com seus orientandos, outros não deram sinal de vida. A gente tem uma disciplina que teoricamente começa amanhã, quer dizer, começou semana passada, já não teve aula. Amanhã, teoricamente, era para a gente ter, também acho que não vai ter, porque eles não se manifestaram. Então, assim, somando as discussões que teve hoje no Biotech e o que a gente vem conversando aqui, eu acho que o mais pertinente seria, talvez, suspender esse calendário do projeto, para não ter esse rigor de entrega de data, mas nada impede de quem tem disponibilidade e pode já ir tocando seu projeto, vai tocando com o seu orientador, vai adiantando, e quem não pode, vai, né, fazendo o que dá por enquanto e vai protelando um pouco. Eu acho que talvez tentar abrir para uma coisa mais flexível, assim, que é o que eles também discutiram lá na reunião, que vai ter que, já saiu essa pesquisa, o resultado, realmente, a maioria votou por manutenção do calendário, só que também essa maioria, pelo que eles explicaram, foi um pouco parcial, porque dos que votaram, quem votou foi quem está conseguindo dar conta das atividades. Porque quem tem acesso às ferramentas não pode votar, então também não está representado. Então, assim, estamos num mundo de, assim, várias opiniões e problemáticas, assim, porque nem todos estão sendo atendidos nas suas demandas, enfim. E aí acho que a tendência é flexibilizar nesse sentido, assim, porque realmente se a gente suspender, vai perder o semestre. Não tem como, né? Então a minha sugestão seria isso, assim, talvez a gente cancelar o cronograma do projeto para não ter esse rigor de entregar o projeto até dia tal, mas tentar todo mundo se manter unido e colocar isso para frente, tentar manter esse ritmo de pesquisa, de interação com os professores, com os orientadores, para de uma forma ou de outra tentar pelo menos alimentar assim, o TCC, uma ideia prévia, e vai trabalhando na medida do possível. Ô, Isabela, obrigada aí pela tua opinião, eu acho bastante válida, até anotei aqui. Só tem um problema, né? Eu já tive que reinventar a aula e, como a Isabela falou, vários professores devem ter falado isso daí também, para trabalhar nesse formato. E eu vou ter que reinventar, reinventar,
as aulas, porque assim, ó, pelo nosso plano de ensino, teria um dia que eu ia fazer oficina com vocês, e a oficina assim, ó, vai todo mundo agora trabalhar o seu objetivo, faz o objetivo, me entrega, eu vejo, isso não pode ter, ou seja, toda a parte prática do relatório, ela vai morrer, porque eu vou fazer oficina se vocês não têm o que fazer, vou fazer oficina de inventar alguma coisa, não faz sentido. O que eu vou ter que recorrer? Eu juro que eu estou pensando, eu estava conversando com o Eliezer, estamos desde ontem pensando como é que a gente vai reprogramar essa disciplina. Eu vou acabar caindo na teoria, vou acabar caindo na mesmice de que vocês vão ter que ler um monte de texto e me entregar um trabalho final ao fim da disciplina. Isso que eu não quero. Não, professora, então dá o nosso trabalho de projeto para fazer, que é melhor, porque daí a gente vai estar trabalhando numa coisa que vai render para nós lá no final do curso. É isso que me preocupa, sabe? Assim, quando eu faço essa disciplina, eu penso assim, ó, prática. Eu quero que os alunos não percam tempo, eu quero que os alunos saiam daqui, ó, eu já tenho o que eu vou fazer. É por isso que eu insisto muito nessa questão de conversar com o orientador, e se o orientador não deu retorno, chama o Eliezer, pede para ele. É uma época, assim, ó, de chamar o Eliezer, realmente eu falei para ele, assim, ó, tem que te chamar, vão te chamar na responsabilidade, porque se os professores não estão dando retorno, tu és o coordenador, tu vai ter que fazer esse elo, né? E algumas pessoas realmente têm dificuldade, a gente tem que entender o outro lado também, que tem dificuldade em lidar com tecnologia, né? É bem complicado. Então, o meu medo era isso, porque eu sempre achei a minha disciplina muito útil. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gente, vocês não me conhecem, infelizmente, ainda, mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dar uma utilidade para aquilo que eu estou trabalhando, né? Mas eu tenho repensado, assim, uma outra forma que eu pensei hoje à tarde seria assim, a Isabela falou nessa rigorosidade da entrega, quem sabe postergar essa entrega do trabalho. Em vez de ser aí para junho, né, do projeto, em vez de ser para junho, sei lá, a gente faz para julho, para agosto, aí, depois das férias, até tentar normalizar um pouco, eu acho que só esbarra um pouco. Professora, no início do semestre que vem. Oi? No início do próximo semestre. A gente trabalha agora e entrega no início do próximo semestre. Pronto. No ano passado, vou dizer para vocês, no ano passado eu fiz isso. Eu deixei passar as férias, aí os alunos fizeram e tal, e depois entregaram. Eu ganhei um puxão de orelha do Eliezer, porque daí eu não consigo fechar a minha disciplina, porque ela fica em aberto. Mas assim, ó, é uma situação delicada, é uma situação diferente, né? Ele entende, lógico, como ele entendeu no ano passado, ele vai entender mais ainda esse ano. Mas eu vislumbro a única forma é essa, gente, de a gente manter e postergar, se manter, né? Se a gente mantiver, vamos falar corretamente, se mantivermos o projeto na disciplina, vamos postergar a data, porque essa data aí, realmente, planejada lá no início, ela não é viável para a situação que a gente tem. Mas vocês teriam que já começar a pensar em projeto já, não dá, aí não daria, né, o ponto negativo seria o que a Paula falou, não daria tempo de vocês conhecerem todo mundo para começar a fazer o projeto. Pode falar. Professora, eu também sou a favor da manutenção da disciplina, por isso, porque eu acho que mais do que uma aula que a gente tem na quarta, a gente consegue conversar e tirar dúvidas, né, aqui, né, mesmo à distância, e acho bem importante mesmo para o projeto, porque sozinhos a gente vai ficar meio perdido também, né, então, assim, eu gosto muito das aulas de metodologia e a gente sabe da importância dessa disciplina para fazer o projeto, e afinal, o projeto que a gente está fazendo, ele vai ficar uma referência do nosso trabalho, né, ele é uma referência do nosso trabalho. Na verdade, eu acho que o curso, ele é esse projeto, né? Após. Então, eu acho bem importante, assim. Aí, quanto à data, que tal a gente dar continuidade das aulas e, ao longo, ir percebendo como está todo mundo, se está todo mundo conseguindo acompanhar ou não. E mais lá próximo, a gente tem, mês que vem a gente tem se já todo mundo conseguiu
conversar com os orientadores, né? Eu fiquei sabendo do meu orientador só agora à tarde, porque, né, enfim, tá tudo meio confuso. Mas eu acho que é parte também do nosso processo e buscar o orientador, essa dificuldade de diálogo, vai ser normal, eu já fiz o TCC, a gente sabe como é que é corrido, datas, tempos, mas não, eu acho super importante, assim, as aulas de metodologias, porque até para a gente escrever o projeto ou começar, mesmo que seja à distância, a gente consegue tirar dúvidas, né, o formato do texto, enfim, eu sou a favor da manutenção e sou a favor da gente ter essa flexibilidade. Não sei, manter o calendário, mas ter essa flexibilidade até um ponto. Olha, mês que vem a gente senta, e aí, pessoal, como é que está o projeto? Conseguiram dar andamento? Não. Ah, não, então é melhor a gente postergar a entrega, né? Não sei, não sei se todo mundo pensa assim, mas eu vejo super importante as aulas nossas, assim. Né? Ficar um elo também, um momento da gente conversar sobre o projeto e tal, de repente as aulas serem mais voltadas para isso, de a gente tirar dúvidas, da gente poder construir, né, isso, assim, não sei, penso que é importante, a minha opinião é essa, assim, não sei, que a turma toda, porque acho que tem que ficar bom para todo mundo, né, e até disponho também em ajudar quem está com dificuldade no que eu puder também, porque eu sei que não é fácil, né, aqui em casa está um revezamento de notebook, porque a minha filha estuda no IFES, que ela está com atividades a tarde inteira. Então, tá assim, eu uso à noite, então fica... Mas eu acho que, aos poucos, a gente vai se adaptar, né? Acredito que vai ser uma realidade o ensino à distância. Eu tenho acompanhado essa questão da pandemia, e é bom a gente repensar e analisar bem, porque não vai ser uma coisa que vai terminar logo, então vai se perdurar por mais tempo. A gente tem aí, eu tenho visto, acompanhado de cientista, tenho um amigo pós-doc que estão lá fora, que estão falando sobre o assunto, são ondas, tem momentos que vai, tem momentos que vem, essa coisa do vírus, então a nossa realidade vai mudar um pouco, assim, então é bom que a gente já esteja meio que se adaptando a ela, assim, né, então eu acho importante que a gente faça uma tentativa. É isso. Certo. Obrigada aí, Cleide. Obrigada pelo amor à disciplina de metodologia, que muita gente não gosta, né? E eu, por exemplo, eu não gostava, deixa eu confessar para vocês que na faculdade eu estudei na UFSC, mestrado, doutorado, tudo na UFSC, e, gente, eu odiava porque era só a teoria, a parte prática mesmo, na hora que a gente ia pegar ali para escrever, isso aí não existia, né? Então, realmente era algo ruim, por isso que eu acho que esse trauma que eu tive de lá, eu quero, né, ultrapassar e passar outra coisa para os meus alunos. Mas obrigada aí pelo comentário, Cleide. Gostaria que mais gente se manifestasse. O Fábio não voltou? O Fábio queria falar, fiquei com pena, não consegui. Oi, professora, boa noite. Ô, querido, voltou. Vamos lá, Fábio. Oi, eu voltei sim, caí bem na hora. Professora, na verdade, naquela mensagem que eu lhe escrevi, até me surpreende, porque eu nem conversei com a colega Paula sobre isso, mas é exatamente alinhado à fala dela. Era com um sentimento, com uma preocupação principal de ter retrabalho, né? E com uma sensação de que a gente não teve oportunidade de conhecer os outros temas para poder se identificar ou entender o que nos despertaria uma curiosidade de pesquisa. A professora, não me lembro, confesso, tá? Não lembro o nome da professora que me procurou. Ai, gente, alguém me ajuda? Foi a professora que estava no primeiro dia de aula fazendo as Ellen, a Ellen. Isso, a professora Ellen, desculpa. A professora Ellen me procurou, a gente já agendou um encontro. Ele falhou de novo. Abordar alguma outra coisa, eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Ô, Fábio, saiu um pouquinho o áudio. Ficou ali, a professora Ellen te procurou? Sim, a professora Ellen me procurou para a gente fazer a nossa orientação. Eu acho que esse encontro vai servir muito para me mostrar um caminho e para eu compreender se eu vou por aquela linha que ela trabalha, se seria mais indicado ou, enfim, apropriado ir para uma outra. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Joia, essa é a intenção mesmo, né? De nessa conversa vocês verem, é isso que eu quero, não é? Se não for, aí conversa com a gente parte para outra,
tá? E Mas a ideia é assim, professora, ficarem bem tranquilinhos, ninguém angustiado. certo? E professora, com relação ao que tu estava falando agora, eu concordo da gente manter aqui. Eu até fiquei muito surpreso que a gente já teve aulas aqui na semana passada bem nesse modelo. No passado eu fiz um curso em educação após à distância e que não era conectada dessa forma. Era uma aula gravada, disponibilizada, e havia um fórum, cada um escrevia num horário, e não havia realmente uma interação. Uhum. E eu acho muito apropriado o que a gente está fazendo aqui. Para mim, não difere de nada da sala de aula, todos os colegas estão participando e se complementando, a gente está conectados ao vivo, né, podendo interagir ao mesmo tempo. Então, eu acho que é uma boa a gente poder continuar dessa forma, só que realmente tem que haver uma compreensão do momento que a gente está se adaptando em tudo, né, no estudo, no trabalho, para que a gente possa conseguir atender a tudo. Uhum. Joinha, então tu és favorável a manter o projeto, Fábio? É que eu estou marcando aqui, fazendo uma enquete. Eu sou. Sim, com um tempo adequado, né? Isso. Professora, não sei se minha posição ficou bem clara, talvez não ficou, mas eu também sou favorável a manter a disciplina, vamos levando e tocando, cada um, né, no seus objetivos, seu projeto, e aí, claro, se eventualmente alguém quiser mudar radicalmente de projeto lá no segundo semestre, na verdade não vai ser um retrabalho, porque tu já fundamentou tudo, como construir o objetivo, como construir a justificativa, tu vai meio que dar uma adaptada, né, assim, para uma outra temática, mas não vai ser totalmente trabalho perdido, assim, na minha opinião, né? Então, eu acho que é mais no sentido de flexibilizar a data de entrega, o projeto final tem que ser entregue e tal, esse rigor, assim, que eu estou nesse momento. Mas, no mais, eu acho que... Ficou claro sim, Isabela, e eu concordo totalmente aí, tá? Pode ficar tranquila. Obrigada. Professora, eu só quero compartilhar a ideia da Isabela, que eu acho que é justamente isso, né? À medida que a gente vai preparando o projeto, mesmo que se mude lá na frente de ideia ou o tema em si, de qualquer forma você já vai ter uma base que eu acho que é praticamente comum a todos, né? Afinal de contas, a gente tem um objetivo em comum, que é o EPT, né? Isso. Só justamente essa questão da flexibilização com relação às datas de entrega das atividades, não só na disciplina de metodologia, das outras também. Né? A coerência, eu acho que tem que ser com relação ao curso em si, nessas matérias que dizem respeito ao momento que a gente está passando agora. Né? Então, mantém-se, né, com a flexibilização das datas de entrega e também os tipos de atividades que estão pedindo para a gente, né? Porque, assim, se a gente tem que preparar um projeto e em junho ou julho a gente tem que estar com isso pronto, por exemplo, a gente tem uma outra atividade que a gente precisa entregar um artigo de 15 páginas aí a gente não sabe se o que lê primeiro ou o que lê depois, que artigo que faz, que artigo que não faz, porque além de acumular, ainda confunde, né? A gente tem um direcionamento para uma coisa e um direcionamento para outra área de conhecimento, né? E isso confunde um pouco, até porque exige bastante leitura de ambas as situações, né? E eu acho que a dificuldade da turma em si está sendo justamente isso, né? É lógico que tudo tem o mesmo, já disse, o mesmo fundamento, o mesmo objetivo, mas a vertente, a linha de conhecimento que você tem que trabalhar e escrever, né, são diferentes. Se a Isabela que está concordando comigo ali para me entender, né, se o resto do grupo me entendeu, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente mantém, desde que a gente tenha essa contrapartida, né, essa flexibilização. Perfeito. Só colocar aqui que a preocupação lá dos professores, né, e por isso que eu trouxe aqui, é com vocês, é nesse sentido mesmo, né, eu vou dar conta, eu vou trabalhar, o que os alunos estão achando disso daí, será que está sendo legal para eles ou não, tá? Essa é a ideia, né, por isso que eu abri até para
para vocês falarem, porque a partir do momento, e daí eu vou entrar, né? A partir do momento que os alunos falarem, a gente quer projeto porque o projeto é importante. A gente quer um tempo maior, aí eu vou cobrar deles, e é esse o meu papel e do Eliezer, eu vou cobrar deles o retorno para vocês. Porque até então era, não, o discurso é assim, os alunos podem não querer, né? Então, não, mas os alunos querem. Show, isso é bom. Então, vamos ter que dar conta. Obrigada. Obrigada também, Sandra. Mais alguém gostaria de se manifestar aí, gente? Ou acha assim, não, a minha opinião é a minha, não há necessidade. Opa, vamos lá, Diogo. A minha preocupação é com prazo, com tempo. Com tempo da gente ter essa entrega aí. Então, o quanto mais a gente puder galgar de tempo, isso aí é importante para essa entrega. Eu acho que a construção desse projeto aqui é importante para a gente ter uma base, né? Uhum. A gente teve essa base, na real, lá na época da graduação, enfim, mas se passou um tempo, as coisas cada um seguiu na sua área, enfim. Então, é importante a gente voltar a estudar isso aqui, se criar essa base do projeto aqui, para a gente depois sair, como você mesmo falou aí, com boa parte dele já pronto. Né? Mas isso tem que ter um cuidado com o tempo. Né? A gente está vivendo uma situação extraordinária aí, onde cada um está buscando aí dentro das suas situações aí, dar conta de tudo. Então, é só importante a gente ter esse cuidado aí com o prazo, com o tempo. Inclusive aí, Diogo, desculpa, inclusive aí o que tu falas, e vocês estão falando aí do tempo, também para os professores, tá? Porque os professores também, a Ellen, por exemplo, ela acho que ficou com 5, 6 orientandos, alguma coisa assim, a Ellen bombou, né, no nível de preferência aí, mas, e essa é uma das preocupações, ela assim, eu vou ter que dar conta disso daí também, então, também os professores precisam desse tempo, assim como vocês, nós também, a Isabela falou ainda há pouco ali, os professores estão na mesma situação, né, a situação de todo mundo é igual, então a ideia é nos ajudarmos e tentar fazer desse limão aí uma limonada. Mas eu tô chateado com a Ellen aí, porque ela não me escolheu. Inclusive, eu até fiz uma proposta aí com a Isabela para a gente fazer uma troca aí, mas ela não topou a minha proposta aí. Coitada, rapaz, a Ellen recebeu, acho que uns 8. Todo mundo queria a Ellen. Ô, Diogo, mas não é que a Ellen não quis, tá? Foi o Eliezer que decidiu. Ele que leu as temáticas e achou o que era mais. E daí acabou direcionando. Coitado dela, não tem culpa. Até porque, eu não sei, ela já tá ciente, então, que ela vai ter todos esses alunos, porque, olha, orientar não é fácil, né? Eu acho mais de 4 alunos bem difícil, concomitantemente, assim, né? Vai ser bem puxado para ela. E eu vou falar para vocês que veio uma resolução nova aí, veio no ano passado, mas começou a ser aplicada agora, que antigamente contava a nossa carga horária por orientadora, agora ela é bem reduzida, ela, se eu não me engano, é 2 horas no máximo por semana, independente do número de orientadores que tivesse. Quer dizer, meu Deus, né? Com um orientador, no mínimo tu gasta isso, mínimo, um orientando. Agora, você imagina com vários, trabalhar só com esse, né, com esse período, é bem complicado. Mas vamos lá, né? Então, mais ou menos, professora. Pode falar, Ana. Diga, Ana. Não, eu só quero me manifestar também, tendo em vista a tudo que foi falado aqui, a discussão, que eu também sou favorável à manutenção e concordo com o que foi falado. Bom? Tá joia, querida. Manter o projeto. O que eu queria complementar só, professora, é com relação a essa questão dos orientadores e tal, ali, a Ellen, eu acho que é a que está mais sobrecarregada, eu até falei para o professor Eliezer se não há possibilidade de ter um co-orientador, porque assim, eu acho que realmente para ela, em especial, vai ficar bem puxado, então assim, por mais que ela tá centralizada nesses 5 ou 6 projetos aí que ela pegou, cada um vai acabar puxando para um lado, né, para uma temática diferente. Por exemplo, eu vou trabalhar com metodologia ativa, mas mais na visão do EAD, né? Então, talvez isso que eu até sugeri no meu projeto, puxar o Andrino, por exemplo, como co-orientador,
que daí incomoda os dois, não fica só em cima dela, né? Então, talvez fazer uma adequação, uma ideia boa. Né? Ter essa abertura de um co-orientador para se dividir um pouquinho, né, nessa responsa aí. Não sei mas se pode, né? Existe essa figura. Eu co-orientei uma menina, e estou orientando, na verdade, que ela não defendeu ainda, mas bem isso daí, a outra professora estava atolada de coisa, ela queria trabalhar na área que era minha, deu para puxar, ajudamos ali, e a menina foi. Eu acho que isso daí, essa parceria é legal, né? Mas é uma ideia bem boa, Isabela, né? Essa ideia da co-orientação. Mas alguém gostaria de falar, gente? Sei, alguma opinião diferente, ou outra opinião, ou reforçar o que os colegas falaram, que é microfone aberto. Tranquilinhos, então? Então, assim, ó, eu vou passar para os professores, então, vejam se é isso, né? Vou confirmar aqui que você está gravando, para eu não chegar lá e falar outra coisa. Eu vou passar para os professores, então, que a turma quer manter o projeto, só que a gente vai trabalhar nessa questão da flexibilização do tempo, né? Vamos ampliar aí o tempo, vamos tentar jogar para depois das férias, depois de julho, lá no início das aulas, que assim seja, né? Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. E eu queria combinar com vocês também, assim, ó, nós temos algumas avaliaçõezinhas, normalmente eu dou um prazo de uma semana, tipo, vamos ver o vídeo hoje, uma semana. Se alguém tiver algum problema, alguma dificuldade, daí conversa comigo, Cláudia, não deu, né, o meu cachorro aí comeu um pedaço do trabalho que eu estava fazendo, e eu vou ter que fazer de novo, alguma coisa desse tipo. É conversar, tá, gente? Vamos conversar, que daí não tem problema. O importante é ninguém ficar sem... todo mundo ficar com nota, né, e ninguém ficar devendo nada aí não, né? Esse semestre a gente vai dar esse descontinho aí de poder entregar, de repente, um pouquinho depois, que a gente entende também a situação aí de todo mundo, certo? Alguém que está no grupo hoje aí, que nós temos 18 integrantes aqui, 17, né, 18 comigo, não recebeu o contato ainda do orientador? A Isabela? Eu também não recebi, Karina. Eu não recebi. A Karina? Eu também não. Eu, Cleide, também não. Eu recebi agora à tarde, porque foi um orientador, não aceitou, outro não. Aí hoje de tarde tem uma opção, aí fiquei meio em dúvida se meu projeto não tinha que ser repensado, mas eu vou conversar com essa orientadora indicada. Mas eu vou ter que entrar em contato, pelo que o Eliezer me falou. Tá, desculpa, a menina, só um pouquinho, a menina que falou antes era quem? Cleide. A Cleide, tá, a Cleide. Desculpa aí, Cleide. Eu também não, professora, é Renata. A Renata. Eu também entrei em contato com uma das minhas orientandas hoje, tá? Então, né, tá valendo ainda. Assim, essa semana aí o pessoal deve entrar em contato com vocês, mas é legal porque eu já quero colocá-la no grupo. Beleza. Não entrou ainda. Vamos lá. Sandra, professora, diga. Eu já encaminhei o e-mail e ainda não estou esperando a resposta. Tá certo, bastante gente. Diga, Paulo. Eu fui com o professor Fernando, mas também não... Professora? Oi, Rosiane. Eu cheguei meio atrasada na aula por um problema aqui do meu notebook. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. A minha temática, eu já peguei a parte final ali da professora Ellen, né? Que ela está com 4 orientando em 2. Eu tinha duas temáticas. Eu quero saber se ainda é possível eu fazer uma alteração, então, para de repente não ficar no guarda-chuva da professora Ellen e ficar com outro professor. Sugiro que tu escrevas por ele, manda uma mensagenzinha para ele. Uhum. E conversa ali com ele, não tem problema. Tá, porque eu sei que é bem complicado, né? Quando você está sobrecarregado, mais as atividades paralelas que tem, então, de repente é uma saída para desafogar a professora também. Sim. Isso eu tinha duas, assim, eu já tinha na cabeça duas situações, até perguntei na aula anterior para você a respeito disso, se eu podia mudar depois, entendeu?
Mas diante dessa situação, de repente, eu acho que é uma saída e vai ser bom até para ela, inclusive. Joia, joia. Obrigada por pensar na professora Ellen. Vou passar o recado para ela. Tá bom? Tem gente pensando em nós também. Tá bom, Mas querida. tem que ser receptivo e tem que ser mútuo, né? Senão não vai dar certo. Verdade, show. Obrigada. Nada, gente. Então, assim, eu vou passar para os professores aí só um recado geral, né, de que para eles entrarem em contato, que vocês estão aguardando ansiosos aí o contato deles, até para vocês marcarem a reuniãozinha e verificar essa questão aí do projeto, certo? Bom, gente, então, acho que agora, né, são 8h20, era o horáriozinho do intervalo, ai, nós temos um intervalo 8h20, agora o pessoal ia lá para a cantina, ia conversar, ia falar mal dos professores, ia tomar um cafezinho, né, vão ter que fazer isso agora lá pelo, dá para fazer pelo WhatsApp, porque agora não tem mais nenhum professor lá, né, então aproveita, né, faz o horário da cantina lá. Até para eu falar para vocês da nossa saída do WhatsApp, e a ideia é essa mesmo, tá, gente? É deixar vocês à vontade, que eu falei para o Eliezer assim, pô, daqui a pouco os coitados vão ter que fazer um outro grupo, quando eles quiserem, né, sei lá, fazer alguma combinaçãozinha, alguma coisa, vão ter que criar outro grupo, porque nós dois estamos ali, estamos atrapalhando a rapaziada, né? Então, a ideia era só esse contato inicial mesmo. Hoje a André, tadinha, André é o meu Cristo aí, porque ela que, assim, ó, passa lá pro pessoal o link, porque hoje de tarde o pessoal da minha outra turma, eles estavam reclamando que eu mandei o link pelo Siga, e tinha gente só acessando pelo celular, e pelo celular ele não dava para copiar o link, e eles não estavam conseguindo, e pelo WhatsApp vai mais fácil, que eles só clicam ali e já abre, né? Então, aí a gente tem o contato de vocês, vocês têm o meu, nosso aí, e a qualquer momento vocês podem mandar mensagenzinha. Ontem, inclusive falando na Andréia, ontem a Andréia me fez um questionamento que eu achei bastante bacana, né? Ela preocupada aí com a turma, preocupada com esse trabalho do professor Viegas, aí que vocês têm que entregar. Ela dizia assim, pô, a gente está apavorado aqui porque tem que fazer as referências, né, claro, na norma da BNT, aquele negócio todo, e a gente não está sabendo. Então, eu conversei com o Viegas, sei lá, acho que era quase meia-noite, eu estava conversando com ele, e diz, olha, os alunos querem fazer o trabalho, mas as referências, coitadinhos lá, estão apanhando, não sabe de onde, que são vários textos, pelo que eu entendi, são vários textos e não sabia exatamente do local. Aí ele ficou de arrumar lá no Siga, né, arrumar direitinho lá para dar essa luz a vocês. Mas a ideia é essa, tá, gente? A gente está aqui para ajudar, né, e o que vocês precisarem aí nessa questão de orientação mesmo, a gente pega bastante firme aí com os nossos colegas, né, dessa atenção, da mesma forma a gente pede a compreensão aí de todo mundo para esse momento, de alunos, de professores, para todo mundo sair muito legal, né? A ideia é que ninguém seja abandonado, ninguém abandone ninguém, e que todo mundo seja incluído aí nesse processo, certo? Bom, então eu termino a aula, vou terminar a aula por aqui, agora vocês vão para a cantina, né, tomar um cafezinho, e em seguida vocês retornam aí para a mesinha de vocês, se puderem, se o filho, a mulher, marido, cachorro deixarem, vocês assistam o vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem uma mensagenzinha. Eu vou passar lá pelo Siga só as orientaçõezinhas básicas da BNT de formatação, tá? Tranquilinho, povo? Então tá, então boa noite aí para todo mundo, qualquer dificuldade, qualquer coisa, me manda mensagem, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Beijo, beijo, boa semana aí para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Beijos. Boa noite, beijo. Beijos, queridos. Tchau, tchau.